realize we're in one of the greatest libraries in all of Christendom. Em meados do século retrasado, por não ter eletricidade em grandes centros do mundo, as pessoas liam perto de vela, de candelabro, e escorria aquele sebo lá, né? Então a origem seria essa. Existe uma outra corrente, uma outra vertente, que se diz que a palavra sebo, etimologicamente, seria a abreviatura de second book, livro de segunda mão. Eu comecei em 1968, 69, vendendo livros. Depois, em 1970, apareceu a primeira biblioteca. Não tinha local para guardar, levei para casa do meu cunhado, guardei na garagem dele. E isso ficou poucos meses. Aí resolvi alugar uma salinha aqui na Praça João Mendes, 3x4, salinha essa que foi aumentando, já estava com o andar todo, 2 andares, 3 andares. Depois resolvi partir para a loja térrea, que foi o sucesso maior. Trabalhei em 10 livrarias em Belo Horizonte. Depois de 20 anos de livraria em Belo Horizonte, eu fui montar meu sebo, em 48. Em 48 eu montei meu sebo, foi o maior sucesso. Primeiro sebo, até hoje, está comemorando 61 anos. Já vendi livro para 3 ou 4 gerações. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. O que você acha que leva as pessoas a preferirem um sebo do que uma livraria? São dois os fatores, os dois fatores principais. Primeiro, o fator econômico. Então o sebo realmente ele trabalha com um preço muito abaixo de livrarias convencionais. Então esse é um fator. O outro, o colecionador. Aquela pessoa que tem paixão pela leitura, paixão pelo prazer de ler, e só encontrará determinados livros em sebos. Para encontrar raridades, né, livros esgotados que a gente não acha mais nas livrarias para encomendar, por questão de valor também e por questão de que a gente procura, né, e a gente acha coisas inesperadas no sebo. E os sebos têm, além da parte comercial, não deixa de ter uma parte social. Porque você aqui dentro encontra livros aí de R$1, de R$2, de R$3, que fatalmente não vão ser encontrados nas livrarias convencionais. Isso aqui é um paraíso, você encontra coisas que você não encontra em outros lugares. Porque as livrarias novas sempre são os mesmos títulos, em todas as livrarias são iguais. E as pessoas entram no sebo e vê livros totalmente diferentes, porque são livros de 30, 40, 50, 70, 100 anos atrás. Então, por isso que os sebos atraem as pessoas. É agradavelmente desarrumado, como convém ao gênero de comércio, para deixar o freguês à vontade. Os fregueses, mesmo não se dando a conhecer uns aos outros, são todos conhecidos como frequentadores crônicos de sebo. Caras peculiares. Em geral, usam roupas escuras, de certo uso, como os livros. Falam baixo, andam devagar. Uns têm as pontas dos dedos ressecada e gretada pela alergia à poeira. Mas que remédio, se a poeira é o preço de uma alegria bibliográfica. Existe um escritor famoso, chamado Salomão Jorge, jurista, escreveu vários livros, literatura, já falecido. E o filho dele, também jurista, Fernando Jorge, também é um assíduo frequentador aqui do Sebo do Messias. E um dia ele estava aqui, cumprimentou a gente, foi até uma estante, eu passei perto dele assim, ele estava meio cabisbaixo, 2 lágrimas rolando assim. Seu Fernando, o que aconteceu? Eu falei, encontrei um livro do meu pai aqui, é uma edição esgotada. Eu estou há muitos anos atrás desse livro, não achava, e ele tem um valor sentimental para mim muito grande. Eu estava vendo no jornal uma vez que tinha um livro do Jean Paul Sartre, que era... esqueci o nome. Era um livro sobre Cuba, que eu esqueci o nome agora. Esse livro, ele tinha encontrado um cliente de um sebo, encontrou um exemplar nesse sebo, comprou, e depois quando chegou em casa abriu, o livro estava autografado pelo Sartre.
E aí, assim, foi super engraçado, porque o dono do celular, se soubesse, até colocado mais caro, brincando, né? Pô, tinha colocado R$50, sei lá quantos reais, que valia muito e tudo mais. E aí o Fernando Sabino, que era o dono da editora que publicou esse livro na época, comentou que esse livro realmente foi numa ocasião que o Sartre teve no Brasil, teve ele e a Simone de Beauvoir, e eles autografaram vários livros, assim como tem hoje em dia, né, noite do lançamento, assim, eles autografaram vários livros para a editora. Só que eu fiquei assim com o cabo na cabeça, porque eu tenho um livro desse lá em casa, do Sartre. Eu fiquei, poxa, que legal, tem esse livro na casa e tal. Quando eu abri a página, estava lá, Simone de Sartre, Simone de Beauvoir. Autografados, eu nunca tinha percebido. Você tem uma dedicatória, você tem uma assinatura ali, poxa, é a marca daquele livro, sabe? É meio que a história, porque tu imagina só, desde que um livro sai de uma gráfica, tem livros aqui muito antigos, e eles têm uma história enorme, imagina, desde que foram publicados, foram comprados pela primeira vez. Imagina por quantas mãos eles não passaram até chegar aqui no sebo, né? Às vezes eu fico pensando que esses livros, assim, essas coisas têm uma energia que já vem de antes, né?